Sejam bem-vindos a mais um Aero Relato. Já estamos no episódio número 13 e hoje nós temos muita coisa interessante. Temos sobrevivência na selva, que é um assunto recorrente aqui no canal. Também temos atendimento ao cliente, mas aí com experiências de comissários de voo, coisas que aconteceram no voo de verdade. E temos relato em áudio. Tem muita coisa no episódio de hoje. Então, se prepara, pega a pipoca, porque vai começar o Aero-relatos. Vamos direto para o relato número 1. Uma vez em um Confins Congonhas, um passageiro queria que tirasse os equipamentos de emergência que estavam no bin para colocar a mala dele. Isso acontece bastante, já passei por isso inúmeras vezes. Ele levou muito a sério que ali era bem em cima do assento dele, e ele queria, porque queria, colocar ali, perto dele. Que faz sentido, ficar com a mala longe, às vezes a gente não tem tanto controle, né? Tipo, é bom ficar com a mala aberta por uma questão de segurança, de que ninguém vai mexer na sua mala, de que ninguém vai levar a sua mala. Sempre bom ter ela em campo de visão. Daí você já imagina o trabalho que deu para explicar o óbvio. Gente, eu já aprendi aqui com muita dificuldade de que o óbvio precisa ser dito. Então, mas dá trabalho. No fim, ele aceitou colocar um pouco mais pra frente da cabeça dele. Não estava exatamente em cima da cabeça dele, estava um pouquinho mais pra frente. Sei exatamente como é isso, é bem complicado. Não dá pra tirar os equipamentos de emergência, eles têm que ficar onde eles estão, né? Porque existem regras quanto a isso. Mas sim, gente, bagagem é sempre uma situação que causa polêmica, que dá trabalho, é bem complicado. Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Bagagem vai ser uma dor de cabeça. Sempre, sempre. Sempre, não tem solução, não tem solução. Eu queria que tivesse, não conseguimos imaginar uma ainda. Complicado, complicated. E em um Brasília, Rio Branco, uma moça vomitou nas duas pias. Ugh, já passei por isso. Quando vocês passam mal, vocês vomitam na pia, porque tipo, depois conseguir limpar isso, fazer isso descer pelo ralo, complicado, difícil, sabe? Entope. Principalmente a do avião. Tem que ir no vaso, né? Às vezes não dá tempo, tudo bem. Mas aí interditou as duas pias, então, não sei, acho às vezes um pouco falta de noção. Acaba prendendo todos os banheiros, assim. Já passei por situações similares, mas aí a gente já ia ter que interditar um banheiro. Então a pessoa passou mal só naquele banheiro. A gente deixou o outro para os outros passageiros, né? Direcionou a pessoa que estava passando mal sempre para o mesmo banheiro. E interditou os dois banheiros, tá vendo? É o que eu disse. Aí acaba interditando o avião porque não tem banheiro depois. E a base de Rio Branco, principalmente de madrugada, não tem tanto apoio assim. Pois é, algumas bases não vai ter nem muito o que fazer, vai demorar para conseguir limpar isso, desentupir, porque às vezes entope. Isso foi na ida, no meio do caminho. Logo no restante do voo e na volta só tínhamos um banheiro para 174 passageiros. Vê a complicação que causou isso daí. As pessoas passam mal, isso não é essa a questão. Mas acho que a gente pode ter aí um cuidado de pelo menos passar mal em um ambiente que a gente não vai causar um problema, né, um transtorno depois. Se não foi possível, que a gente pelo menos direcione essa questão para um lugar só, né, não para dois banheiros. Ela entrava correndo no banheiro e não chegava no vaso, e passava mal na pia. Então, isso pode acontecer, mas aí tinha que ter sido uma pia só. Você já tava passando mal, você já tava acontecendo mais de uma vez? Pô, nossa, não sei como me sentir quanto a isso. Cadê o saquinho de enjoo? Né? Graças a Deus nunca tive assim histórias muito doidas. Sempre foi muito pacífico. Às vezes um pouco caótico, mas sempre muito pacífico. Isso é um pouco caótico, mas um pouco pacífico. Eu também, na maior parte das vezes, caótico, mas pacífico. Nada muito mirabolante. E que bom, né? Porque eu não queria ter histórias mirabolantes pra contar. É bom ter história pra contar? É, mas não é bom viver elas algumas vezes. Então, sempre manter ali. Assim tá ótimo, assim tá ótimo. Você já passou por alguma história assim, mirabolante ou não, que você queira compartilhar com a gente aqui no Aero Relatos? Manda pra mim na DM, pode ser escrito ou pode ser em áudio também, ou pode ser aqui nos comentários ou até mesmo por e-mail em oaeromoço.gmail.com, tá? Manda lá que eu vou adorar receber o seu relato para trazer aqui nos próximos episódios. Relato 2. Na minha experiência de sobrevivência na selva, tudo parecia ir bem. Separamos uma galinha para ser o nosso almoço. Sempre tem a história da galinha, né? Não tem como.
e combinamos que todo mundo seguraria um pouco, revezando, segurando então a tadinha da galinha, né? Até que uma moça, com pena da galinha, soltou. Ai, meu Deus do céu, eu não sou a favor de matar a galinha na sobrevivência na selva, beber o sangue, isso dá problema, dá doença, dá salmonela. Mas aí também soltar, não, né, gente? A gente tava de acordo antes, né? Como é que vai soltar o bicho? Ai, meu Deus. Ela saiu correndo mata dentro e fomos atrás. Pois é, essa galinha ia acabar sendo comida por outros animais, então, né? Mata dentro, não ia ter muito o que fazer. Ainda teve que ir todo mundo atrás. Olha o perigo. No meio da correria, um rapaz passou por um galho com uma colmeia de abelhas. Ai, meu Deus. Não viu direito e empurrou. Pronto, o caos foi instaurado. Todo mundo correndo, o rapaz indo em direção à lagoa, um desespero geral. Gente, isso é um perigo. Tem gente que é alérgica. Uma picada já fecha a glote. Não consegue respirar. Tudo porque a menina soltou a galinha. Gente, que... Como é difícil trabalhar em equipe. Tem umas certas dificuldades, né? Às vezes, meu Deus. Não pensa no coletivo. A galera não pensa no coletivo. Uma moça na minha frente puxou um galho cheio de espinhos e soltou com tudo. Quase furei o rosto, mas conseguia parar com a mão. Então, ou seja, furou a mão. Meu Deus! Para completar, a glicose de uma aluna baixou. E no meio da atividade em que estávamos sentados, ela simplesmente tombou para trás e começou a convulsionar. Que caos! Que caos! Meu Deus, tudo aconteceu. Eu, sem entender o que estava acontecendo, achei que ela tinha caído por falta de equilíbrio. Dei risada. Tadinha, cara, ela lá convulsionando e a pessoa rindo dela. E logo meu riso virou preocupação. Ai, que bom que teve essa atualização, né? Mas, gente, que caos. Tem mais, tem mais, tem mais. Para completar, na hora de montar o equipamento, fiz um espaço para a fogueira em um lugar considerado errado, longe do acampamento. Aí tive que ouvir o líder, designado, né? Então outro aluno, que vale dizer também era um aluno como eu. Ok, beleza? Deixar o título subir a cabeça e falar comigo de forma grosseira e autoritária. Você quer que a gente morra congelado à noite? Pode desfazer isso e fazer perto do acampamento. Ai, gente. Mas aí os nervos deviam estar à flor da pele. Tava sem galinha, correram de abelha, teve espinho na mão, teve espinho, correria no meio da selva, muita coisa aconteceu. Então, tava todo mundo com fome e às vezes não foi só que subiu a cabeça. Às vezes foi que o sangue não subiu a cabeça, no caso, né? Tava ali com fome, outras... dá pra entender. Não é legal, mas dá pra entender. O detalhe é que a fogueira que eu fiz poderia muito bem ser aproveitada como espaço para o preparo dos alimentos, coisa que ainda nem tínhamos organizado. E poderíamos fazer outra fogueira no acampamento para o aquecimento. No fim, não obedeci. Desacato, afrontoso. Afinal, eu estava ali para aprender, e tudo bem errar nessas horas. Sim, tudo bem errar nessas horas. E nada justifica a forma que ele falou com você, mas se ele era o líder, eu acho que a gente tem que seguir as lideranças. E se não concordar, falar aí com os instrutores, com alguém que é superior a essa pessoa designada, né? Aqui não teve trabalho em equipe em nenhum momento. Tava todo mundo aí, ó, desbaratinado. Não teve coletivo, não teve. Vale lembrar que faz parte da função de um comissário de bordo manter a comunicação assertiva e cordial com a equipe. Sim, mas se não teve de uma parte, vale a gente fazer esse meio termo também. Ô, amigo, vamos voltar aqui para a realidade? Olha como você tá falando comigo, não tem necessidade. Estamos aqui aprendendo, né? Vamos montar outra fogueira, mas que tal a gente deixar essa daqui? Assim, quando não tem de um lado, a gente tem que puxar do outro também, tá? Embora na prática nem sempre isso aconteça. Realmente isso na prática nem sempre acontece. Tá aí meu relato. Muito obrigado pelo seu relato. Mas, do que eu posso ver aqui, faltou coletivo de todo mundo, de todos os lados. Bastante complicated. Achei um caos essa sua sobrevivência na selva. Bom, vamos pro terceiro relato. Esse vai ser em áudio, então coloquem aí os fones de ouvido e vamos que vamos. Bom, Marcelo, eu vou te contar uma coisa que aconteceu na minha sobrevivência. Eu fiz há 17 anos atrás. Caraca! Isso faz muito tempo, com certeza mudou bastante. A minha sobrevivência foi
Por aí também, uns 15, 16 anos atrás. E a gente passou 24 horas, né? E quando a gente chegou lá, tudo certo, foi dividido os grupos e escolhidas as lideranças, e eu fui a líder do meu grupo, então. Cara, ser líder do grupo deve ser um inferno. Tá aí uma coisa que eu não ia querer fazer na sobrevivência da selva. Mas a gente recebeu bastante relato de pessoas que foram como líder, né? E a gente construiu a barraca, aquela coisa toda, né? Fez todo aquele movimento inicial ali, enfim, tudo, né? Relacionado à sobrevivência ali, quando a gente precisa buscar as coisas para fazer a fogueira, aquelas coisas todas, né? Aquela bagunça, a gente sabe bem. É uma complicação. Tem coisa que eu nem lembro mais, sou bem sincera. E num determinado momento, duas meninas. O que essas duas meninas fizeram? Lá vem. Será que a gente tem mais alguém pegando o facão e saindo correndo pela selva? Ai. Do meu grupo foram pra dentro da barraca pra se vestir, diz elas. Ok. Tá? Pra trocar de roupa. E aí, o pessoal viu elas comendo bolachinha recheada dentro. Gente, será que é as mesmas duas meninas do outro relato, do relato anterior? Lembra? Eu não vi, eu tava envolvida lá fazendo o que tinha que fazer, né? E aí as meninas chegaram pra mim e disseram, olha, fulano e fulana estão na barraca comendo bolachinha recheada e não pode, a gente não pode comer nada. Então, se tu não... a gente veio porque tu é a líder, mas se tu não relatar para os professores que isso está acontecendo, a gente vai relatar. E aí tu vai te prejudicar porque a gente te contou e tu não relatou. O líder tem que tomar essas atitudes, né? Por isso que é líder, então. Complicado ser líder, tô falando. Nossa, eu fiquei com um remorso tremendo, né? Eu não teria remorso, não. A pessoa tá fazendo sabendo que tá errado. Se eu tô nessa posição, também sei que tem que fazer. Nada pessoal. Cada um com os seus problemas. Ema, né? De ter que contar, de estragar o sonho de duas pessoas, mas enfim, elas buscaram isso, né? Mas aí eu pergunto, é você que está estragando o sonho de duas pessoas, ou foram as próprias duas pessoas que estragaram o próprio sonho não seguindo uma regra simples? E se assim, tá tão pesado aí, precisando às vezes comer alguma coisa, fala com os instrutores, pede uma exceção, vá atrás de uma análise para poder fazer isso, né? A bolachinha recheada perdeu, porque ali na escola é só a cada 6 meses, né? A sobrevivência na selva, então elas teriam que esperar 6 meses. E aí eu fui lá e contei pro professor, e o professor, então, chamou elas, chamou todo o grupo, chamou elas, e elas foram mandadas embora. Tá, então não é as mesmas duas meninas do relato anterior, porque para as duas outras lá, consideraram e deixaram, e tipo, tudo bem, vida que segue. Mas aqui elas não foram aprovadas, então, na sobrevivência. As duas meninas saíram me olhando com muita raiva aquele dia. E eu fiquei com muito remorso. Mas eu não podia fazer diferente, né? Porque mesmo situação de voo, né? Enfim, diferente, né? Claro, porque o voo é a segurança. Mas ali não podia, era uma regra, ela tinha que ser cumprida. Sim, justo. Então, depois eu fiquei pensando, será que eu contaria se ela tivesse me prensado e tal? Contaria. Porque senão era você que ia rodar junto. Ué, você não fez sua função de líder? Tá as 3 aprovadas. Mas, na época, né, hoje eu contaria, com a minha maturidade, né, 17 anos depois eu contaria, com certeza. Mas naquela época eu fiquei bem balançada, assim, eu ia estragar o sonho de duas pessoas. Bom, enfim, esse é o meu relato sobre a minha sobrevivência. Interessante. Eu não sei se eu me sentiria mal de contar, porque não foi uma decisão minha ter feito errado. Mas também não sei se eu faria questão de contar, sabe? Todo mundo é adulto, tá fazendo errado porque quer. Aí também não é problema meu, o instrutor que lide com isso. Se as meninas querem contar, pode contar, sabe? Tipo, não, eu tô aqui pra dar uma organizada, mas também não sei o que eu faria, pra ser sincero. Mas às vezes eu acho que não cabe a gente também pegar alguns problemas pra nós. Nossa, por quê, né? Porque sempre tem alguém que vai querer ser espertinho, se sair bem, sempre tem. Gente, trabalhar em equipe com outras pessoas, atendimento ao cliente, tudo isso a gente já percebeu em todos esses relatos que não
é fácil. Mas rende aí muitas histórias. Então, se você quer participar desse quadro, manda aí também o seu relato. Quem sabe eu não trago aqui num próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado de mais um Aero Relatos. E se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa seu relato, manda pra mim, que eu vou adorar trazer aqui mais pra frente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Bem-vindos a bordo do canal que vai te guiar. O Aeromoço é quem vai te acompanhar. Dicas de seleção, notícias para voar. No mundo da aviação, vamos juntos navegar. Prepara o passaporte e a aventura vai começar.